galerinha! Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a história alemã. A história alemã começa na Prússia. Então, naquela época, Napoleão também governava a França. Aí ele começou a invadir a Europa inteira. Eu esqueci o nome do negócio, mas Reino Unido, Suécia, Rússia e Prússia e Áustria fizeram a primeira coligação, que eu acabei de lembrar, para deter Napoleão, mas Napoleão chegou em Viena e se expandiu para cá, aqui, depois mexeu com a política suíça, invadiu Portugal pela primeira vez, ele fechou o comércio com os mares, invadiu, e Portugal foi invadido pela primeira vez, chegando em... Lembrei, galerinha, o nome da capital de Portugal é Lisboa. Os franceses invadiram Lisboa, mas não conseguiram. Eles tentaram de novo, mas não conseguiram. Depois chegaram em Lisboa e os portugueses viram para o Brasil. Aí, Reino Unido, Rússia, Suécia, Prússia e Áustria formaram a segunda coligação, junto com Portugal também. Depois, a França invade a Prússia os russos estavam apoiando os prussianos também. Invadiram, dominaram Berlim. Depois eles pararam em Finlândia, né? Depois, aquela era a única batalha para os prussianos, mas acabaram perdendo e tiveram que se aliar a Napoleão. A filha do imperador austríaco casou com Napoleão e a Prússia, a Áustria viraram aliadas. Depois, a terceira coligação, que foi que Napoleão invadiu todos os países. Invadiu Prússia, Áustria, dominou Espanha. Depois, por causa que Napoleão colocou seus irmãos no comando da Espanha. Depois, Napoleão invadiu a Rússia. Mas Napoleão teve a surpresa quando chegou em Moscou. A cidade estava pegando fogo. Então, os russos... Então, 6 meses em Moscou esperando, eles decidiram recuar. Depois, a quarta coligação entre a ação, que rende Napoleão. E Napoleão é exiliado para a ilha, eu esqueci o nome da ilha, que era tipo um mini império de Napoleão. Depois, Napoleão volta ao comando da França. Aí, qual é o nome daquele lá? A coligação volta de novo e eles não estavam para brincadeira não. Eles uniram um exército com mais de 100 mil homens. E Napoleão foi rendido na querida batalha, que eu esqueci o nome Ele foi rendido e acabando com Napoleão na França. E Napoleão foi exiliado para outra ilha. Nunca mais conseguiu fugir e morreu lá de tédio, ou de uma doença que os ingleses colocaram. E agora vamos voltar para a nossa queridinha Prússia.
ela se expandiu até aqui. Depois declarou guerra à França, invadiu, capturou o rei, depois entrou outro rei para chegar em Paris e render os franceses. E o Império Alemão foi criado no Palácio de Versalhes. Depois, algum tempo depois, dessa forma foi formada o Império Alemão. E agora vamos para a Primeira Guerra Mundial. Algum tempo depois, chegamos à guerra. Assim, a Sérvia tinha um grupo terrorista chamado Mão Negra, que foi para o Império Austro-Húngaro. O rei austro-húngaro, ele estava aqui. Só que uma granada bateu no capô do carro e explodiu na roda de trás do outro carro. Aí, tu tá achando que ele não seguiu a agenda ou saiu da cidade? Não, ele não saiu da cidade, seguiu sua agenda. Foi visitar os feridos. Depois, o rei austro-húngaro, o taxista que estava levando ele, foi o taxista que estava levando ele acaba entrando em uma rua errada e tenta sair. Só que a rua, ele não conseguiu, porque o carro acabou quebrando. Do lado da cafeteria, onde o assassino estava para matar o rei. E o assassino matou a sua mulher e o rei. Foi por conta disso que começou a Primeira Guerra. Depois, o Império Austro-Húngaro manda um bocado de coisa para a Sérvia fazer. Mas a Sérvia só aceita algumas. Então, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia e a Rússia manda tropa para a Sérvia. A Alemanha manda uma mensagem para a Rússia para eles não intervirem, mas os russos não respondem. Então, a Alemanha declara guerra à Rússia. A França, sendo aliada russa, aí a Alemanha mandou uma mensagem para a Rússia para os russos não intervirem. A Rússia não responde, assim a Alemanha declara guerra à Rússia. Como a França é aliada à Rússia, entra na guerra. O Reino Unido declara neutralidade, enquanto a Itália, que pertencia ao grupo da Alemanha do Império Austro-Húngaro, não entra na guerra. Aí a Alemanha sabia que a França ia defender muito bem suas fronteiras. Aí ela decidiu passar pela Bélgica, que é um país neutro. Então o Reino Unido entra na guerra do lado dos aliados. Depois, os alemães invadem a França junto com o Império Austro-Húngaro. Então, a Bulgária e os otomanos entram na guerra dos lados dos... Qual o nome? Do lado do Império Alemão e Império Austro-Húngaro. Depois de algum tempo de guerra, a Itália entra na guerra dos aliados como uma traíra do caramba da pizza. Aí, a Itália invade o Império Austro-Húngaro. Aí, o Império Austro-Húngaro... Eu vou ler uma parte da guerra. Aí, os japoneses entram na guerra do lado dos aliados. Depois, a Romênia dá um susto nos austro-húngaros e domina alguns territórios austro-húngaros. Mas depois, a Romênia não. O Império Austro-Húngaro e Bulgária fazem uma ofensiva que quase derruba a Romênia. Aí a Itália faz uma
contra o Império Austro-Húngaro. O nome dessa batalha é Vitória de Veno. E conseguiu como se fala? Uma vitória enorme em cima dos austro-húngaros. Depois, o Império Otomano, que estava sendo invadido por aqui pelos britânicos e por aqui pelos egípcios, que eram dos britânicos. Na verdade, ainda não chegou nessa parte. A Bulgária e também eu não falei esse detalhe da Grécia de Constantino, que depois domina toda a Grécia, queria entrar dos aliados. Depois a Bulgária se rende. Assim, com a Bulgária se rendendo, os austro-húngaros ficam em uma condição muito ruim. Os austro-húngaros, sem os búlgaros defendendo o sul, e os otomanos se renderam depois, os austro-húngaros entram em uma condição devastadora. Depois, Rússia e Império Otomano falem assim, cada um ia se render em dezembro, entendeu? Aí a Rússia se rende e os americanos entram na guerra, junto com o Brasil. O Brasil não foi muita coisa não, só mandou médicos para a França e patrulharam os mares. Em uma dessas patrulhas, um burro brasileiro fez assim, ele disse, eu vi um submarino alemão, mas sabe o que era? Meteu bala, né? Pegou uma metralhadora e meteu bala. Mas, na verdade, era Toninhas. E essa foi conhecida como a Batalha das Toninhas. Depois, os alemães tinham que ser rápidos, sem a Rússia, por causa que os navios americanos estavam chegando. E quando eles chegassem, eles destruíram o Império Alemão de vez. Então, os alemães foram espertos, mas não tão bom. Ele tentou cortar a linha de comunicação do Reino Unido, mas falharam. Tentaram invadir Paris, falharam. Então, o Império Austro-Húngaro, em uma condição muito ruim, acaba se rendendo. E a Alemanha ficou em uma condição muito ruim. Os americanos chegaram e eles ficaram pior ainda. Aí a Alemanha se rende, que quebrou a Alemanha. Os aliados colocaram toda a culpa na Alemanha por ter causado a Primeira Guerra. E a Alemanha se quebrou. Depois, agora que eu vou falar pra você, na primeira Guerra, tinha um soldado chamado Hitler. Depois, ele fugiu pra Alemanha e transformou a Alemanha na Alemanha nazista. Esse soldado Hitler que eu tô falando, ele era da Áustria, que fugiu para a Alemanha. Depois, eu vou pular essa parte porque eu não sei dessa parte, entendeu, galera? Então, agora eu vou chegar na Alemanha nazista. A Alemanha nazista desrespeitou o Tratado de Versalhes. Os franceses estavam ocupando aqui, os alemães foram pegar de volta. Depois, eles começaram a invadir Holanda e Bélgica. E, galera, isso que eu já tô falando é o início da Segunda Guerra, entendeu? Aí, Hitler, os aliados, eles invadiram a Tchecoslováquia, pegou áreas alemãs e deu uma parte para a Hungria. Depois, os aliados mandaram Hitler não invadir a Polônia, que ele fez, invadiu a Polônia. Assim estoura a Segunda Guerra Mundial. Os aliados mandaram tropas para cá, porque eles acharam que Hitler não ia passar pela floresta densa. Mas Hitler passou e cercou os aliados. Os franceses estavam em uma
em uma condição muito ruim depois disso. E os seus aliados, os seus melhores soldados estavam na Bélgica e depois estavam no Reino Unido. A França estava em uma condição muito ruim, já lutando com a Alemanha. Depois, a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha e a França não resiste. Em 14 de junho, a bandeira nazista é hasteada na Torre Eiffel. Depois, a Alemanha e a União Soviética dividiram a Polônia. Só que depois, a França, como não estava mais na guerra, a coitada da França. Aí depois, muito tempo depois, a Bulgária, Romênia e muitos outros países entram do lado da Alemanha, inclusive o Japão. Depois, a União Soviética, que era a Rússia naquela época, eu falei Rússia para... A União Soviética começou a ser invadida pelos alemães e a União Soviética ficou desacreditada depois do tratado que ele fez e logo acontece isso. Os alemães tinham 3 cidades para dominar: Leningrado, Stalingrado e Moscou. Eles já conseguem bombardear Leningrado em várias cidades. Moscou, eles quase conseguem invadir a cidade, só que não conseguem. Só que depois eles vão fazer a grande batalha de Stalingrado, que os alemães estavam com uma parte da cidade já. Só que a União Soviética mobilizou um exército enorme e eu tava vendo. Depois o Brasil, Estados Unidos, que foi bombardeado pelo Japão, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Índia, muitos outros países entram na guerra contra a Alemanha. Aí, né, a Alemanha estava quebrando. Só que ela também dominou Noruega e Dinamarca. Depois, algum tempo depois, a Alemanha já estava em uma condição bem ruim. Olha, a Alemanha já estava sendo invadida por soviéticos, franceses que foram libertados depois, ingleses, espanhóis, italianos que entraram do lado dos aliados, que foram ajudados pelos brasileiros para entrar do lado dos aliados, e romenos e búlgaros já saíram da guerra e entraram do lado da União Soviética. Depois, a Alemanha, todos os países ocidentais e os países orientais conseguem chegar em Berlim. Depois, a Alemanha é dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, e Berlim também. E aconteceu uma coisa que marcou a Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim. Depois que a União Soviética se fragmentou, a Alemanha se uniu de volta. E algum tempo depois, ela tá como hoje. Tchau, galerinha! Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tchau!